Queridos irmãos, bom dia. Prazer poder, mais uma vez, trazer a palavra de Deus para vocês, poder abençoar a vida da igreja. E eu queria, nessa manhã, convidá-los à leitura da palavra. O tema da nossa mensagem está aí, o testemunho que vem do deserto. Esse é o título da nossa pregação hoje. E os irmãos entenderão de onde nós retiramos esse tema, ou esse título para o nosso sermão. Queria convidá-los então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós leremos no capítulo 1, João, capítulo 1. Começaremos a nossa leitura no verso de número 29 e seguiremos, irmãos, lendo até o verso 34. 1 de João, João capítulo 1, verso 29 a 34. Todos acharam? Podemos ler, queridos? Diz assim então a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Ó Santo Deus, graças te damos pela tua santa palavra, pelo alimento que nós temos por meio da tua palavra nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, instrua a tua igreja, edifica a tua igreja, que saiamos daqui cada vez mais, ó Deus, convictos de quem tu és, convicto em nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a tua palavra, o texto que nós lemos. Edifica a tua igreja, nós te pedimos, por meio de Jesus, nesta manhã. Assim nós oramos, amém. Meus irmãos, antes de nós nos debruçarmos aqui sobre o texto bíblico que nós acabamos de ler, eu queria trazer para os irmãos o propósito de João ao escrever o seu evangelho. Todas as vezes que alguém escreve um livro, um artigo, um texto, ele tem um propósito ao escrever esse texto. Quando nós nos deparamos com um livro numa livraria, uma biblioteca, e nós tomamos esse livro em nossas mãos, nós imaginamos que o autor daquele livro, ao escrever aquelas palavras, tinha um propósito, tinha um objetivo a comunicar. E não é diferente, meus irmãos, com João, o evangelista ou o apóstolo de Cristo, quando ele escreve o seu evangelho. Ao escrever essas palavras, João tinha um objetivo. Qual o objetivo que João tinha ao nos comunicar essas coisas? Ao pegar todas as suas lembranças, todas as recordações que ele tinha do ministério de Jesus, o tempo que ele caminhou com Jesus, e ele colocou isso num livro. Qual o objetivo de João ao fazer essas coisas? Bem, o próprio João, ele nos escreve isso. Quando ele caminha no seu evangelho, escrevendo as suas lembranças, inspirado pelo Espírito Santo, lá já ao final do seu livro, ele nos dá a razão pela qual ele escreveu essas palavras. Então, eu vou pedir que os irmãos deixem marcado aí o texto que nós lemos agora, no capítulo 1, e nós vamos avançar um pouquinho. Vamos até o capítulo 20 desse mesmo evangelho. João capítulo 1, ou capítulo 20,
Nós leremos agora o verso de número 31. Se os irmãos olharem essas palavras de João, vamos ler o verso 30 também? João 20, verso 30. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. E aí o verso 31 diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Então nós encontramos aqui o objetivo de João. Quando João escreve o seu evangelho, contando os milagres de Jesus, as histórias de Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no evangelho de João, ele separou 7 grandes milagres que Jesus realizou. Se nós olharmos para os outros evangelhos, nós vamos encontrar um monte de milagres que Jesus fez, que não estão registrados no evangelho de João. Mas João, ele separou alguns milagres que ele achou, julgou, pela inspiração do Espírito Santo, serem mais importantes para comunicar a sua mensagem, e ele registrou esses milagres. E ao final do seu evangelho, ele faz essa nota. Ele diz: olha, Jesus fez muitos outros milagres. Ele chega a dizer, aqui nesse mesmo evangelho, que faltariam livros no mundo para relatar tantos milagres que Jesus realizou. Mas aqui ele vai dizer: olha, estes milagres foram escritos, esses fatos, esses registros foram apresentados aqui para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo em Jesus, vocês tenham vida eterna. Então nós estamos aqui diante do objetivo de João. João, ele tinha a preocupação de fazer com que os seus leitores originais tivessem esse entendimento: quem é Jesus? Ele não é apenas um homem comum, um homem qualquer. Há uma revelação especial de Deus na pessoa de Jesus, que é o seu Filho. Então, é muito importante para nós crermos em Jesus. Mas nós devemos crer corretamente em quem Jesus é. Há muitas distorções a respeito de quem Jesus é. Nós ouvimos o pastor Jason agora falar sobre uma seita chamada Testemunha de Jeová. Eles têm uma crença em Jesus, mas num Jesus diferente. Eles creem de forma diferente. E há outras seitas que pensam diferente da pessoa de Jesus Cristo, que pensam contrário àquilo que a Bíblia nos revela a respeito de quem Jesus é. Então nós devemos crer em Jesus, é a ordem de Deus. Eu preciso crer para ter vida eterna. Eu preciso crer em quem Ele é. E é exatamente isso que João está procurando fazer aqui. Ao escrever esse evangelho, ele tem a intenção de mostrar para os seus leitores, mostrar para nós hoje quem Jesus é. Como que nós devemos crer a respeito de Jesus? Porque João sabia quem Jesus era. Ele viveu com Jesus, ele experimentou um relacionamento profundo com Jesus. E agora ele vai mostrar para nós, através desse evangelho que ele escreveu, quem é este homem. João, ele tinha a preocupação de nos mostrar corretamente a pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos não criar um Jesus imaginário em nossa mente, mas que nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz a respeito de quem Jesus é, e nós colocássemos a nossa fé nesse personagem, nessa pessoa que é Jesus. Então, o texto que nós lemos, voltando agora para o capítulo 1 de João, ele se inicia para nós aqui, nesta manhã, dando sequência a um momento importante no ministério de João Batista. Então, ao longo desta mensagem, nós vamos transitar entre dois Joões. João Evangelista, o apóstolo de Jesus, e João Batista, que foi o personagem destacado aqui
pelo evangelista nesse texto que nós acabamos de ler. E esse texto que nós acabamos de observar aqui, irmãos, com vocês, ele se inicia numa sequência muito importante do ministério de João Batista. O que João Batista está fazendo aqui no texto que nós lemos é responder aos seus inquiridores a respeito de sua pessoa. Esses homens querem saber quem João é, gostariam de saber quem João Batista, esse homem que estava batizando no deserto, quem ele era. E eles enviam então alguns mensageiros ao deserto, ao encontro de João Batista, para que eles pudessem perguntar a respeito do seu ministério, da sua vida. Nós não sabemos a intenção desses homens ao perguntar a respeito da figura de João. Talvez eles tivessem medo, porque João Batista era um homem que estava ganhando notoriedade no meio dos judeus. O seu ministério cresceu muito. Era um ministério que estava crescendo a cada dia mais, e milhares de pessoas vinham até João para receberem batismo nas águas. E as autoridades de Jerusalém, os religiosos, estavam talvez meio que preocupados com João, com aquele movimento que estava surgindo ali no deserto. O que esse homem está fazendo? Quem ele é? Que ameaça ele pode representar para nós? Será que ele é uma ameaça? Então havia na cabeça dessas pessoas algumas dúvidas a respeito de João Batista. E então enviam mensageiros até João para perguntar a ele: quem você é? E João, ele é direto em dizer quem ele não é. Ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Essa era a principal dúvida que estava na cabeça dos judeus naquela época. Será que este homem que está arrebatando uma multidão de pessoas ao deserto para serem batizadas, será que ele é o Messias? Será que ele é o enviado de Deus para nos salvar? Muita gente está indo atrás dele. E João, então, quando recebe essas pessoas, a primeira coisa que ele diz ao seu respeito é: eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou. Eu não sou o Cristo. Então perguntaram: você é um profeta? Ele disse: não. Você é Elias? Também não. Quem é você, João? O que nós podemos dizer a seu respeito? Então ele vai dar testemunho de quem ele é. E ele vai dizer, queridos, dentro do nosso contexto do capítulo 1, que ele era apenas um mensageiro de Deus. Ele não era o Messias prometido. Ele não era o próprio Deus encarnado, mas ele era apenas um servo de Deus. Ele fora enviado para preparar o caminho para o Messias, para o Cristo. João estava dizendo que o ministério que ele estava desempenhando não era para ele, não era sobre ele, mas era sobre Jesus. Era sobre Cristo, era a respeito de Cristo. E João, o outro João agora, o João, discípulo de Jesus, o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele mostra então com essas palavras, com esse relato breve a respeito de João Batista, o que o próprio João Batista cria a respeito da pessoa de Jesus. O que João Batista pensava a respeito de Jesus? E é isso que João, agora o evangelista, ele vai procurar apresentar para os seus leitores. É o que ele está apresentando para nós assim. Irmãos, dessa forma, com essas palavras introdutórias aqui para vocês, né? Eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa manhã que o mensageiro de Deus, aquele que vem em nome de Deus, que fala em nome de Deus, ele deve apresentar um conceito correto e perfeito a respeito de quem é Jesus. Como é que eu posso identificar um verdadeiro mensageiro de Deus? Há muitas pessoas hoje que se dizem mensageiras de Deus, que dizem: eu estou aqui falando em nome de Deus, mas há um teste para definir e mostrar quem é o verdadeiro mensageiro de Deus. Como é que eu posso identificar alguém que fala de fato em nome de Deus? Eu posso ver isso através daquilo que o mensageiro, esse professo mensageiro, está dizendo.
Será que aquilo que o mensageiro está comunicando a respeito de Jesus se harmoniza com aquilo que a Bíblia nos fala a respeito de quem ele é? Será que eu posso, através das palavras ditas por esse mensageiro, testificar que aquilo que ele está falando está se harmonizando com o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Então, nesse texto, querido, João ele traz para nós aqui 4 afirmações que são evidentes, inegáveis, insofismáveis a respeito de Jesus. João Batista, quando ele vai dar testemunho de Jesus, ali naquele deserto da Judéia, quando ele vai testemunhar a respeito de quem é Jesus, ele traz 4 verdades que estão presentes no texto. E eu queria apresentar para os irmãos nessa manhã. E vai nos ajudar numa compreensão melhor de quem Jesus é. Lembrem-se disso. Nós devemos ter uma imagem correta a respeito de quem Jesus é. Jesus não é um personagem que eu invento na minha cabeça. Se você perguntar para as pessoas aí fora e abordá-las na rua, aleatoriamente perguntar para elas: quem é Jesus para você? E as pessoas vão dar um monte de respostas. Várias respostas elas vão dar. E se você pegar a palavra de Deus na sua mão e começar a olhar o que a palavra de Deus diz a respeito de quem Jesus é e o que essas pessoas estão falando, você vai dizer assim: olha, alguma coisa está errada. Ou talvez muita coisa a respeito do que é dito de Jesus não está batendo com aquilo que as Escrituras estão dizendo aqui. Porque muitas pessoas elas têm ideias completamente diferentes a respeito de quem Jesus é. Será que é importante nós sabermos de fato quem Jesus é, irmãos? Será que é importante nós conhecermos bem quem Jesus é? Ou será que isso é um pensamento irrelevante, que não tem muita importância para a nossa vida? De forma alguma. Nós precisamos conhecer muito bem quem Jesus é. E João, aqui nesse texto, ele está nos dando testemunho de quem Jesus é. Ele não está falando de si mesmo. Ele não está falando a respeito dele próprio. Ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa logo de início para vocês. Eu não sou Cristo. Não olhem para mim e não coloquem a fé de vocês em mim. Não focalizem em mim, mas focalizem naquele que vem após mim. E eu vou dizer para vocês quem é ele. E eu vou dizer para vocês quem Jesus é. E nessa ocasião, queridos, acontece de Jesus então estar vindo para ser batizado. Nós conhecemos a história, não é verdade? Jesus ele se aproxima de João para ser batizado. E é neste momento que João então começa, de forma providencial, dar o seu testemunho a respeito de Jesus. Então vamos ver no texto o que João diz a respeito de Jesus, quem Jesus é. Bem, a primeira coisa que nos é dita aqui no verso 29 é que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas são as palavras que João ele usa. Eu posso ver aqui, queridos, eu posso imaginar, lendo essas palavras, quando Jesus está se aproximando e João Batista está fazendo o seu discurso, e de repente ele vê Jesus se aproximando, e ele aponta para Jesus, porque a ideia aqui no texto grego original é essa, é de alguém que está apontando o dedo e gritando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, é Ele, não sou eu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos conseguem imaginar essa cena? As multidões ali, reunidas ao redor de João para ser batizado por ele, os emissários de Jerusalém que vieram em nome das autoridades religiosas estavam ali querendo saber quem João era, e de repente naquele momento providencial Deus envia o seu filho. Jesus aparece na cena
E João então aponta para Jesus e grita e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Vejam, olhem, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na semana passada nós celebramos a Páscoa. Nós falamos um pouco, tanto na sexta-feira que o pastor Jason pôde pregar para a gente. Eu trouxe uma palavra para os irmãos no domingo passado a respeito desta realidade também. Porque a Bíblia nos apresenta Jesus assim, como o Cordeiro de Deus. E o que isto significa? Significa o sacrifício que deveria ser realizado pelos nossos pecados. Cada cordeiro sacrificado em Jerusalém, pela manhã e ao final do dia, apontavam para a morte vicária, substitutiva de Cristo lá na cruz, pelos nossos pecados. Nós mostramos isso para os irmãos, que Jesus ele é a oferta de propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, ofereceu a sua vida em nosso lugar, mas ele também satisfez a ira santa de Deus por causa do pecado. E quando João diz ele é o Cordeiro de Deus, ele está apontando para essa realidade. Talvez para nós, irmãos, cordeiro não seja um animal tão comum. Talvez um cachorro, né? Lília, não sei se está aqui. Tem os gatinhos. Nós temos alguns pets, né? Que a gente convive mais. Mas um cordeiro para nós talvez não faça muito sentido. Mas para um judeu, não. Era um animal que fazia parte da história, da vida diária dos judeus. Todos os dias os judeus sabiam que um cordeiro era sacrificado pela manhã e um à tarde, por causa do pecado. Isso fazia parte da história de Israel. Então, quando João aponta o cordeiro, na mente dos judeus, eles sabiam que o que estava vindo ali tinha ligação com a expiação, tinha ligação com o perdão de pecados. E João completa essa frase dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado, queridos, é um problema real para nós, não é verdade? É um problema que precisa ser resolvido, porque Deus é santo e Deus não tolera o pecado. E João estava dizendo: há pecado neste mundo, há pecado em vocês. E alguém precisa expiar esses pecados, alguém precisa tirar esses pecados. Quem irá tirar esses pecados? Como que a gente tira pecados? A forma que Deus providenciou no passado para encobrir pecados era a morte de animais, de sangue, sendo derramado no altar para perdão de pecados. Mas só Jesus, o Cordeiro de Deus, pode tirar de uma vez por todas o pecado do mundo. Os homens, eles procuram meios para fazer com que os seus pecados sejam expiados. Religiões são criadas com o objetivo de aplacar pecados, esconder pecados, resolver o problema do pecado. Por isso que nós temos muitas invenções religiosas. As pessoas dizem: olha, se você quer ter seus pecados perdoados, apagados, você precisa fazer isso ou aquilo outro. Você precisa subir uma escadaria de joelhos com a vela na mão. Você precisa fazer promessas. Você precisa fazer sacrifícios. Você precisa fazer esforços para ter seus pecados perdoados. Esse é um problema real, queridos, que nós encontramos na humanidade, o pecado. Mas para este problema, Deus providenciou uma solução. E qual é a solução para os nossos pecados? É o Cordeiro de Deus, é Cristo, que tira, diz o texto, o pecado do mundo. Nele nós temos completa redenção, nele nós temos completo perdão. Veja o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, no verso 13 e 14. Veja, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Está falando a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. E nos transportou para o reino do Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, e ele explica, o perdão dos pecados.
É Jesus quem tira o pecado do mundo. E nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, que só Deus é quem pode tirar pecados. Só Deus é quem pode perdoar pecados. E o que João está querendo dizer para aqueles judeus, apontando para Jesus, dizendo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo mostrar que aquele homem não era um homem comum. Que Jesus não era um personagem qualquer, um judeu qualquer no meio deles. Ele era um homem especial. Aquele homem tira pecados. Aquele homem perdoa pecados. Abram em Lucas. Tem uma história, um momento, um milagre que Jesus ele realizou de um paralítico que desceu pelo telhado. Lembram dessa história? Um paralítico que não conseguia entrar na casa, estava muito cheia. E aí os amigos fizeram o quê? Tiraram, né? Destelharam lá a casa. E desceram o paralítico pendurado num leito até Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Lucas 5. É um dos textos, né? Nós encontramos em Lucas, Mateus e Marcos essa história. João não conta, né? João não conta aqui. Lembre-se, João escolheu 7 milagres para narrar no seu evangelho. Mas há outros. Então vejam aí, meus irmãos, essa passagem. Lucas capítulo 5, verso... Eu vou resumir, vamos ler o verso 20. Os irmãos já conhecem o contexto, eu já citei o contexto aqui para vocês. Olha o que Jesus fala para aquele homem que está na sua cama, na sua maca, tinha acabado de descer do teto ali, pelos seus amigos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que palavra forte que ele traz aqui, né? Tão forte, meus irmãos, que nós encontramos a reação no verso seguinte. Vejam o versículo seguinte, versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha só. Os irmãos conseguem perceber a ligação que está sendo feita aqui? Então Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Na mesma hora, os judeus, fariseus, mestres da lei falaram assim, isso é uma blasfêmia. Porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. O que João disse a respeito de Jesus no deserto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo a respeito de Jesus aqui? Que ele é quem? Ele é o próprio Deus. Aquele homem que estava vindo para ser batizado, que estava sendo introduzido naquele momento especial, não era um homem comum. Ele era o próprio Deus. Nele nós temos redenção. Nele nós temos perdão de pecados. Jesus é aquele que retira o pecado do mundo. E só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. Nenhum outro homem. Nenhum outro personagem. João Batista foi um grande homem de Deus. Jesus deu um testemunho a respeito de João, dizendo, olha, entre os nascidos de mulher, não há homem maior do que João. Ele é um homem especial. Ele é muito mais do que um profeta. Jesus disse a respeito de João. Mas mesmo João não podia perdoar pecados, retirar pecados. Pastor algum pode perdoar pecados. Padre, bispo, papa, ninguém pode perdoar pecados senão o próprio Cristo. É Ele quem perdoa pecados. De maneira que se eu quero ser perdoado, se eu olho para a minha vida e vejo que há pecados em mim, a quem eu devo buscar? A quem eu devo recorrer? Somente a Cristo. Eu devo me aproximar de Cristo com esse entendimento. O Senhor é aquele que tira os meus pecados. Eu não consigo arrancar os pecados da minha vida. Eu não consigo tirar do meu corpo essas chagas, essas marcas terríveis que a Bíblia aponta como pecado.
Só Deus pode fazer isso. É como aquela pedra, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, você tem uma pedra bonita na cozinha, na pia, e alguns materiais que mancham. Algumas pedras que mancham, né? Se você derramar café ali e não limpar, se derramar vinho, aquela pedra fica manchada. Ou uma roupa, né? E aí a gente vai tentar tirar a mancha, mas não consegue. A gente usa produto, aquilo, outro, e mexe daqui, mexe dali, coloca na máquina a roupa que sujou, que manchou, mas ao final é o quê? É perda. Olha, está manchada, não tem mais como fazer, é só substituindo, né? O homem, quando ele busca meios em si mesmo para perdoar os seus pecados, ele não consegue. Ele busca em religiões, ele busca em pessoas, em situações, mas só há um que perdoa pecados, que tira pecado do mundo, que lava o pecador, que tira a mancha do pecado do coração. É o próprio Jesus. E a pergunta que nós temos que fazer, será que nós temos esse entendimento? Você crê que Jesus é aquele que tira o seu pecado, que lava o seu coração, que limpa e purifica a sua vida? João disse isso a respeito de Jesus. Então, este é o primeiro testemunho que João dá a respeito de Jesus, quem ele é. Mas a segunda afirmação que João faz, nos diz aqui no texto, que Jesus, ele não apenas é quem tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, mas ele é pré-existente. Olha o que diz o verso 30. Vamos olhar para o verso 30 aí do capítulo 1. Acharam? João diz assim, este é aquele a quem eu me referi. E ele está fazendo uma menção do versículo 15, ok? Se os irmãos olharem depois o verso 15, os irmãos saberão o que é isso. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Irmãos, nós sabemos a história, conhecemos a história do nascimento de Jesus. E nós conhecemos a história do nascimento de João Batista também. Não conhecemos? Quem veio primeiro? João. Vocês se lembram quando Maria vai visitar Isabel? E quando ela chega à casa de Isabel, João Batista, no ventre de Isabel, se mexe ali. Porque percebeu a presença do seu Salvador ali naquela casa. Jesus ainda estava lá no ventre, pequenininho, né? No ventre de Maria. Mas quando ela se aproxima da casa de Isabel e ela se encontra ali com João no ventre também, já com 6 meses de diferença de idade, diz o texto bíblico que João tremeu ali no ventre de Isabel, da sua mãe, porque ele estava diante do seu Salvador. E elas louvam ao Senhor por causa daquele momento. Então, nós sabemos que João aqui, ele era mais velho, pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus. E João agora está dizendo a respeito de Jesus, este homem que está vindo aí, que vocês estão vendo, diz o texto, ele é superior a mim. Ele é maior do que eu. Ele já existia antes de mim. Como pode? Será que João errou aqui? Eu acho que João errou, né? Será? Será que João fez alguma confusão aqui? De repente João estava meio pressionado pelas pessoas e ficou nervoso e falou assim, olha, ele veio antes de mim. Será que ele errou, irmãos? Não, de forma alguma. João estava muito consciente do que ele estava falando a respeito de Jesus. O que João estava dizendo com essas palavras? Este homem já existia antes de mim. João sabia que ele não era um homem comum, que ele já era pré-existente. Jesus é antes de todas as coisas, queridos. Quando o outro João Evangelista, ele começa a escrever esse evangelho que nós estamos olhando, há algumas palavras muito importantes para a gente observar. Veja aí o capítulo 1 ainda.
de João, versículo 1 a 3. Olha o que João diz. No princípio era aquele que é a palavra. E ele está falando de quem aqui? De Jesus, né? O Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus, ele é apontado como Criador de todas as coisas aqui por João. João, ele começa o seu evangelho fazendo menções ao Gênesis. Lembra como é que começa a história, o Gênesis? Ele está pensando no Gênesis. As mesmas palavras. E ele está agora nomeando, apontando quem é aquele que criou todas as coisas. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas, a quem João estava se referindo aqui? A Jesus. Ele estava lá no princípio. E é por isso que João Batista, meus irmãos, quando ele diz, olha, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Ele vem depois. O ministério de João começou primeiro. O ministério de Jesus estava começando agora, com o seu batismo. E João estava assertivo nessa declaração, dizendo, ele está vindo depois, mas ele é maior do que eu. Vocês lembram da palavra de João, quando os discípulos de João chegaram até ele reclamando, dizendo, olha, aqueles discípulos de Jesus estão batizando mais discípulos do que o Senhor batizou. O que João falou? Nossa, nós precisamos dar um jeito nisso então. Nós precisamos ir lá e proibi-lo. É isso que João diz? João diz o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque ele é superior em todas as coisas. Ele é pré-existente. Ele não está limitado a esta realidade. Todos nós somos criaturas de Deus, mas Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E é exatamente isso que João estava apontando aqui ao dizer essas palavras a respeito de Jesus. Somente ele existe acima da criação. Por isso que ele é o Salvador. Por isso que a Bíblia, João é assertivo ao dizer que ele é o próprio Deus. O próprio Jesus falou isso. Se vocês avançarem em João aí, a gente está andando muito hoje na Bíblia, né? João capítulo 8. Jesus falou isso. Jesus confirmou essa declaração de João aqui, mostrou que João estava certo ao dizer que ele vem antes, que ele existe antes de todas as coisas. Veja João 8, versículo 58. Vocês lembram o que está acontecendo nesse capítulo aqui? Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E começa a ter um debate com os judeus. E os judeus começam a acusar Jesus de ser blasfemo, de dar testemunho a seu próprio respeito. E eles então invocam ali a figura de Abraão, o pai da nação de Israel. E aí Jesus diz para eles uma palavra que chama bastante atenção. Verso 56, vamos ler o verso 56 de João 8. Acharam aí? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Olha o que Jesus diz aí. Vamos ver o versículo 58? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Meu Deus, né? Que palavra, que declaração fortíssima. Essa expressão eu sou é unicamente usada na Bíblia para Deus. Eu sou. E isso foi tão forte, tão impactante o que Jesus falou aqui para esses judeus, que a reação deles foi o que no versículo 59? Apanhar pedras para apedrejar Jesus. Eles entenderam o que Jesus disse com isso. Eles falaram, você é simplesmente um homem qualquer. Em outras palavras, na nossa linguagem, você é apenas um menino, você não tem nem 50 anos. E você está dizendo que Abraão te conhece, que Abraão te viu, sabe quem você é, viu? Se alegrou no seu dia.
E aí Jesus fala, antes de Abraão existir, de nascer, eu sou. E eles entenderam, esse homem está dizendo que ele é o próprio Deus. Vamos matá-lo apedrejado, porque ele está blasfemando. E nós sabemos, queridos, que Jesus não estava blasfemando. Esse título cabe a ele, porque ele é o próprio Deus. Quando João estava ali no deserto da Judéia batizando e Jesus chega até ele, ele dá esse testemunho para as pessoas que estavam ouvindo. Quem Jesus é? Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes de tudo. Ele é superior a nós e nós devemos nos submeter à sua autoridade e ao seu senhorio. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então é isso que uma fé salvadora produz, né? Não adianta eu dizer, eu tenho fé em Jesus. Que Jesus? Qual é o Jesus que você crê? Qual o conceito que você tem em Jesus? Quem você pensa que Jesus é, né? Uma fé salvadora é uma fé correta a respeito de Jesus. É uma fé que se submete a Jesus. Bem, nosso tempo está acabando. Eu não quero cansar vocês, né? Há uma terceira afirmação que João faz a respeito de Jesus. João nos mostra que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Voltando lá para o nosso texto, no capítulo 1, versos 31 e 32. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E é o que estava acontecendo naquele exato momento. O batismo de João estava providenciando em Deus, na pessoa de Cristo, a seu surgimento. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. E aí ele diz, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem Jesus é? Qual o testemunho que João dá a respeito de Jesus? Que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O que significa isso mesmo? O que significa ser batizado com o Espírito Santo? Jesus é aquele. O que João quer mostrar com aquele que batiza com o Espírito Santo é que Jesus é aquele que nos insere no seu corpo. É aquele que nos coloca numa nova condição diante de Deus. O que é ser batizado no Espírito Santo? Será que ser batizado com o Espírito Santo é você começar a gritar, pular, correr, falar em línguas e fazer essas coisas que a gente vê muito hoje no movimento pentecostal e neopentecostal? Será que essa é a compreensão bíblica do batismo com o Espírito Santo? De fato não, meu irmão. Ser batizado com o Espírito Santo não significa você ter uma nova experiência, uma experiência nova após a sua salvação, uma experiência mística com Cristo após a sua salvação. Muitos de nós talvez já tenham pensado assim, né? Que o Espírito Santo é uma segunda bênção que o crente recebe depois da sua salvação. Ele é salvo, ele recebe a vida eterna, e se ele depois então se esforçar, buscar, jejuar, orar muito, se santificar muito, ele vai receber um batismo, que é chamado batismo com o Espírito Santo. Então ele vai ter uma experiência profunda com Deus, ele vai ser cheio do poder de Deus. As pessoas não entendem que não é nada disso que a Bíblia está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ser inserido no corpo de Cristo. E como que nós sabemos disso? Pela própria palavra de Deus. Veja 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 12, no verso 13. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, no verso 13. Paulo está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E ele diz assim no verso 13: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Muitas pessoas acham que
O batismo com o Espírito Santo, como eu disse, é uma segunda bênção que diferencia crentes. Então, um crente que é batizado com o Espírito Santo, ele é especial, uma espécie de categoria melhor. E aquele que não tem o Espírito Santo, ele está numa categoria inferior. E não faz parte da mesma realidade da igreja. Não é isso, meus irmãos. A Bíblia diz que todos nós fomos batizados no Espírito. Batizados no Espírito significa ser inseridos no corpo de Cristo sem distinção. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Todos pertencem à igreja de Cristo Jesus. Todos beberam de um só Espírito, do mesmo Espírito. Eu não posso dizer, eu tenho o Espírito Santo e você não tem. Se você é um cristão, se você foi salvo pela graça de Deus, se você foi alcançado pela salvação do Senhor, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você bebe desse mesmo Espírito, você prova desse mesmo Espírito. Isso não é uma experiência apenas para algumas pessoas e não para outras. E eu falo de cristãos aqui. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, se você foi inserido no corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Se você está nesse corpo, você foi batizado. Isso significa que você foi batizado no Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus. O que João está falando aqui aponta exatamente para esse momento, né? Quando Jesus ele vem para ser batizado, ele percebe, ele vê o Espírito descendo sobre Jesus numa forma de uma pomba e pousa sobre ele. E ali João teve a revelação: este é quem batiza com o Espírito do Senhor. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É possível, meus irmãos, uma pessoa ser batizada nas águas e não ser batizada no Espírito. É possível uma pessoa ser batizada na igreja, estar na igreja, mas não fazer parte do corpo de Cristo. Porque ela não foi batizada nesse corpo. Ela não foi inserida nesse corpo. Ela não está unida a Cristo. Ela não está unida a Jesus. Quem é que faz isso? Somente Cristo. As pessoas, elas confundem o batismo com o Espírito Santo, dizendo que é um batismo de fogo, né? Veja o que diz Lucas, capítulo 3, verso 15 a 17. Aqui nós temos uma referência que muitas pessoas se confundem. Lucas 3, verso 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Verso 16 agora. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Pastores fazem isso, não é? Nós batizamos com água. João disse: eu faço isso, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E aí ele diz: ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E aí algumas pessoas pensam assim: batismo com o Espírito Santo é batismo com fogo. E não tem nada a ver com isso. João está falando de dois batismos aqui. Uma coisa é você ser batizado no Espírito Santo, que é você ser inserido no corpo de Cristo, ser mergulhado no corpo de Cristo. E o que é o fogo aqui? O versículo seguinte explica. Veja o que diz o verso seguinte, verso 17. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. O que é isso? É unir o povo de Deus ao Senhor. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que é batismo com fogo aí? É queimar num fogo que nunca vai se apagar. A que referência Jesus está fazendo aqui? Qual é a referência que está sendo feita aqui por João? Melhor. É a condenação, meus irmãos. O fogo apresenta-se aqui como uma condenação. Então Jesus veio ao mundo para quê? Para reunir os seus no seu celeiro. E a palha? O que ele faz? O trigo ele recolhe. Mas o que ele faz com a palha? Ele batiza com fogo, ele queima. E é um fogo que não se apaga jamais. É a condenação eterna. Então há na cabeça das pessoas essa confusão, né? Do que é o batismo com o Espírito Santo. Mas
Jesus é aquele que nos insere no corpo de Cristo, de maneira que se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso passar por quem? Eu preciso passar por Cristo. Eu preciso ser inserido na igreja de Cristo, por Ele mesmo, através do seu Espírito. Então o Espírito de Deus está habitando em mim, Ele mora em mim. Esse é um bom sinal. Se eu quero saber se eu sou um cristão ou não, eu preciso olhar para dentro de mim também. Será que o Espírito de Deus habita em mim? Será que há em mim frutos do Espírito? O fruto do Espírito está em mim. Será que eu consigo identificar essas coisas? Eu fui mergulhado, eu fui batizado pelo Senhor em seu corpo, eu recebi o batismo do Espírito, eu bebo do mesmo Espírito. Nós vamos responder isso. E por último, não menos importante, eu encerro aqui. A última afirmação que João, o último testemunho que João apresenta aqui a respeito de Jesus, está no verso final, o verso 34, ele diz, Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler todos juntos? O verso 34, eu estou lendo aqui na versão NVI, talvez não seja a versão que os irmãos tenham, mas o verso 34, ele diz assim, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos falar juntos? Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, queridos, qual é o testemunho final que João dá aqui para aquelas pessoas que estão ao redor dele a respeito de Jesus? Ele diz, este homem, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Olha, todos nós que fomos mergulhados no Espírito, no seu corpo, nós somos filhos de Deus, não é verdade? Somos filhos de Deus. Mas Jesus, ele é filho de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Ele é coigual com o Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Ele tem a mesma essência do Pai. Nós não temos isso. Nós somos filhos adotados pelo Senhor. Ele nos adotou. Ele colocou em nós a sua natureza, a sua nova vida. Mas nós não somos filhos de Deus no mesmo sentido que Jesus é. Senão nós seríamos deuses também, né? Algumas seitas falam isso, né? Que nós vamos nos aperfeiçoar aqui nessa vida, os mormons pregam isso. Que nós seremos pequenos deuses. Nós teremos a mesma substância de Deus na eternidade. Isso é uma grande heresia. Porque só Jesus é Deus. Só Jesus é igual ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um só Deus. E João está dizendo, este homem que está diante de vocês, ele é o Filho de Deus. De maneira que se você crê no Filho, você tem a vida eterna. Nós conhecemos um versículo de João que fala sobre isso, não conhece? Quem lembra de João 3,16? O que diz? Vamos ler lá. Vamos ler 2 versículos para a gente encerrar. João 3,16, que é muito bonito e a gente conhece muito bem. Acharam aí? Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Jesus é o único Filho de Deus, o único gerado, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João estava pretendendo ao apontar para Jesus e falar? Este homem é o Filho de Deus. Eu vi e eu sei que ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo, creiam nele. Crendo nele, vocês terão o quê? Vida eterna. Vocês viverão eternamente. Você já imaginou o impacto que isso causou naqueles ouvintes quando viram João dando esse testemunho lá no deserto a respeito de Jesus? Eles não esperavam isso. Eles não imaginavam. Deus conosco. Nós cantamos hoje aqui, Emanuel. Deus habitando no meio do seu povo. Aquelas pessoas puderam olhar para trás, para a direção do dedo de João apontando, este homem é o Filho de Deus. E eles puderam dizer, Emanuel, Deus conosco. Deus está aqui entre nós, como homem. Ele se fez carne para morrer pelos nossos pecados,
para morrer em nosso lugar. Veja o que diz o versículo 36, então, agora. É um versículo que a gente quase não lê, né? Nesse mesmo capítulo, João 3,36. É o último verso aí. Quem crê no Filho, e nós já sabemos quem é o Filho. É Jesus, né? Quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, eu disse para vocês na semana passada que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele satisfez a ira de Deus. A ira de Deus foi aplacada por causa do sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Quando nós temos a Cristo, quando nós abraçamos o Filho, nós entramos debaixo dessa realidade, que é o perdão de Deus. A ira de Deus se aplacou. Deus não está mais irado conosco. Então não pense, não olhe para a sua vida, se você é um cristão, não olhe, nunca diga, Deus está irado comigo, Deus me odeia. Porque isso não é verdade. Deus, Ele te ama. Deus nos ama. Sempre nos amará. Deus sempre amará o seu povo. Deus nos ama da mesma forma no nosso dia bom quanto no nosso dia ruim. No dia que você fez as coisas mais certas, mais bonitas e mais agradáveis a Deus, Deus te ama com toda a intensidade. E no dia que você pecou e cometeu aquele pecado mais terrível, que você se envergonhou diante de Deus e falou, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Ainda neste dia, Deus te ama da mesma maneira. Por quê? Porque Cristo nos substituiu na cruz. E a ira de Deus, que era contra nós, foi colocada em Jesus. E a ira de Deus em Cristo Jesus, no seu sacrifício, foi aplacada. Deus não está mais irado conosco. Agora, contra quem Deus está irado? Olhando para o texto, o versículo 36. Contra quem Deus está irado? Será que Deus está irado hoje? Certamente. Certamente. Deus está irado contra aquele que rejeita o Filho. Contra aquele que nega o Filho. Contra aquele que nega Jesus. Contra esse, ou sobre esse, está a ira de Deus. Que Deus nos livre dessas coisas. Amém? Que esses conceitos, meus irmãos, que são fundamentais a respeito de Jesus, estejam sobre nossas vidas. E que nós possamos falar, como João falou também, a respeito de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é pré-existente. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Que nós conservemos esta confissão nos nossos lábios. Se nós confessarmos isso, nós temos a vida eterna. Amém? Vamos orar? Amém. Curva sua cabeça, oremos mais uma vez. Ó Santo Deus, nós te damos graças por Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pelo testemunho que nós ouvimos de João a respeito do teu Filho amado. Que nós possamos ter essa mesma confissão ainda hoje em nossos lábios. E que tenhamos assim, desfrutemos assim da vida eterna em Cristo Jesus. Para a glória do teu santo nome nós oramos. Amém. Amém.